Seja o teu nome. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje a mensagem vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer a introdução lendo alguns versículos e depois eu vou ler uma carta, um texto chamado E a Pedro, que é bastante interessante, no qual nós podemos refletir e tirar lições dessa leitura. Então, vamos fazer o contexto. E a Pedro, logicamente, nós vamos falar sobre Pedro, né? Pedro, um discípulo do Senhor, que estava presente ali e teve muitas experiências com o próprio Jesus. Era sempre aquele que estava à frente, era sempre aquele mais espontâneo, corajoso e tinha aquela liderança nata, né? De comandar. Então, nas grandes revelações, nos grandes acontecimentos, você vai ver sempre a pessoa de Pedro presente. Tinha também algumas outras partes, né? Quando ele, às vezes, falava sem pensar, também estava ali presente, o Senhor repreendia e ele aprendeu muitas coisas. E por isso, quando você vai ler 1 Pedro, 2 Pedro, você vê as preciosidades que tem ali na carta dele, né? Porque ele experienciou tudo aquilo ali com Jesus Cristo e ele aprendeu de Jesus, né? Então Pedro, ele foi um discípulo que teve muitas experiências com o Senhor, porque ele estava com o Senhor, né? Ele recebeu a revelação ali, né, da igreja, quando o Senhor mostrou que não foi carne nem sangue que o revelou, a revelação de Cristo Jesus, que era o Filho de Deus. Pedro andou sobre as águas, quando ele disse, se é tu, Senhor, manda que eu vá até ti. E o Senhor disse, vem. Então, sobre a palavra do Senhor, Pedro foi e andou sobre as águas. Nenhum outro discípulo andou sobre as águas. Por que não andou? Será que teria coragem, né, de colocar os pés? Mas Pedro, se é tu, manda que eu vá. E Pedro foi. Foi o único que teve essa experiência de andar sobre as águas. Porque ele teve essa ousadia, essa intrepidez de clamar ao Senhor. E o Senhor mandou, ele obedeceu. Se o Senhor não tivesse mandado, talvez ele teria já de imediato afundado, né? Mas sob a palavra do Senhor nós podemos fazer as coisas. Quando Deus manda, você obedece, você vai ter sucesso, vai ter realização naquilo que faz. Quando você faz sem Deus mandar, aí agora, no final das contas, certamente vai quebrar a cara, né? Senhor Jesus. Ele viu Jesus sendo transfigurado ali, né, naquele monte. Ele pensava, viu Moisés e Elias, disse, Senhor, que bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. E foi ali onde Deus disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, a lei e os profetas já passaram, agora é Jesus Cristo. Presenciou muitos milagres, sofreu repreensões também, tudo isso foi necessário para formar o caráter dele. Vamos ver algumas passagens, Lucas capítulo 12. Capítulo 12, o versículo 8 a 9. Oh, Senhor Jesus, amém. Lucas 12, o versículo 8 até o 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aqui, irmãos, o Senhor está sendo bem claro, né? Se alguém aqui hoje na terra negar o Senhor Jesus diante dos homens, este mesmo será negado lá diante dos anjos de Deus. Ah, você acredita em Jesus? Você é evangélico? Você é cristão? Ah, não, eu não, negou. E você, se não se arrepender, você vai ser negado diante dos anjos de Deus. O Senhor vai dizer, né, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas realmente aquele que for perdoado, né? No versículo 10 diz, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, né? A seguir diz, não contra o Espírito Santo. Então você negou o Senhor e não se arrependeu, certamente você vai ser negado lá naquele grande dia.
E aqui nós vamos entrar na história de Pedro, né? Nós sabemos que Pedro negou o Senhor, mas nós percebemos também que houve um arrependimento da parte dele. E por isso, quando o Senhor ressuscitou e o anjo anunciou, né? Vai, diga aos discípulos e a Pedro. É o que nós vamos ver nessa noite. Vamos ver Mateus 26. Mateus 26, versículo 31 até o 35. Então Jesus lhe disse, esta noite, versículo 31 de Mateus 25, esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O pastor aqui, Jesus, né, que seria ferido quando estivesse ali sendo crucificado, e as ovelhas, os discípulos. 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, Jesus mostrando que ele ia ser crucificado, mas ia ser morto, mas quando ele ressuscitasse, ele iria adiante dos discípulos para a Galileia. No versículo 33, diz assim, disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ou seja, Pedro quis dizer assim, ainda que todos venham a tropeçar por tua causa, eu jamais tropeçarei. Replicou-lhe Jesus, 34, em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, irmãos, Pedro ele tinha muito autoconfiança, né? O Senhor começou a mostrar que ele teria que padecer, sofrer tudo aquilo, e os discípulos, Pedro, né, foi o primeiro, como na maioria das vezes, foi o primeiro já a falar, dizer, Senhor, mesmo que todos venham tropeçar por tua causa, eu jamais tropeçarei. Eu jamais tropeçarei. Então foi aí onde Jesus chamou ele e disse, né, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quebrou, né, aquele momento ali. Mas Pedro permaneceu ainda com essa alta confiança. Não, o Senhor deve estar enganado. Eu amo muito o Senhor. Não, Senhor. Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ainda que seja necessário morrer contigo. De fato, irmãos, Pedro tinha um amor natural muito forte pelo Senhor, né? Mas nós vamos ver que a palavra do Senhor se cumpriu. Senhor Jesus. Agora vamos ver Lucas 22. Lucas 22. A partir do versículo 54. Que nós vemos a palavra se cumprindo. Oh Senhor Jesus. 22, 54. Então, prenderam Jesus. Pedro amava tanto o Senhor, irmãos, que até mesmo antes desse episódio aqui, é bom lembrar esse amor natural que ele tinha, que no Evangelho de João nos mostra que quando os soldados chegaram lá para prender Jesus, não sei se nos outros mostram, não deu uma olhada, quando chegaram lá para prender Jesus, o que foi que Pedro fez? Tirou, né, a espada lá da bainha e cortou a orelha do rapaz. Então, até aquele momento ali, o amor dele também estava ainda muito forte para defender e, se possível, morrer por Jesus. Mas foi ali onde Jesus, né, mandou ele botar a espada lá, a ferramenta dele lá de volta, ele disse, quem com ferro fere, né, com ferro será ferido, e colocou a orelha do soldado no lugar. Porque Jesus disse, todos os dias vocês me viam no templo ensinando, fazendo tudo, ninguém me prendeu. Se vocês estão me prendendo agora, é porque é necessário que eu faça, que eu seja preso, né? É necessário que isso aconteça. E depois ele disse a Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não rogaria o Pai, meu Pai mandaria, né, batalhões de anjos, né? Tem até outro termo lá que ele fala para dizer milhares, né, bilhões de anjos, e o defenderia. Mas essa não era a intenção. A intenção, Jesus sabia
era que ele fosse crucificado, que ele fosse morto, para que as Escrituras se cumprissem, né? E que agora ele pudesse nos reconciliar com Deus por meio do seu sangue. Senhor Jesus, dando prosseguimento no versículo 54. Então prenderam Jesus e levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Pedro agora já estava mais amedrontado, né? Não estava seguindo de perto, seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, olhando para ele, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Em outro evangelho diz: Porque o falar dele denuncia, né? O jeito de falar, ou seja, galileu. Versículo 60. Mas Pedro insistia. Em outra versão, no evangelho diz: praguejava e jurava: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E aí, irmãos? Se arrependeu, negou, mas se arrependeu. Diante de uma criada, não foi nenhuma autoridade, nenhum sumo sacerdote que perguntou, nenhum soldado, foi uma simples criada, né? Uma empregada. Você é um deles. E ele negou o Senhor Jesus, né? Eu não sou, sendo que ele era. Novamente, você é. Não, não sou. Na terceira vez ele começou a praguejar: não sou, não conheço esse homem. Ou seja, se fosse possível, ele até falaria mal de Jesus para dizer que não era do mesmo meio, né? Então, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Irmãos, para um homem que de fato amava o Senhor, né? Embora esse amor bastante natural, mas ele amava muito o Senhor, e ele o ter negado, isso feriu muito, né? Ele lembrou das palavras do Senhor, que hoje mesmo negaria 3 vezes antes que o galo cante. E quando ele, na última vez que ele negou: não conheço esse homem, eu não sou desse meio. E o galo cantou. Como é que o galo canta, Nadinho? Ó Senhor Jesus. Quando o galo cantou, né? Quando o galo cantou, Pedro automaticamente lembrou do Senhor, né? Pedro lembrou do Senhor, e quando Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus, que os olhares ali se encontraram, pronto. Lembrou na hora: hoje mesmo negarás 3 vezes antes que o galo cante. Então, realmente ali naquele momento, o sofrimento dentro dele foi bastante, que ele saiu dali e chorou amargamente. Neguei o meu Senhor, né? A experiência, 3 anos e meio junto com o Senhor, vendo milagres, vendo muitas coisas, certamente passou muitas situações na cabeça dele. Neguei o meu mestre, neguei o Senhor, né? E ali realmente, com certeza, ele ficou bastante sentido, irmãos. Pedro ficou bastante sentido por ter negado o Senhor. É tanto que quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de João capítulo 21. Eu não sei se tem a ver, mas eu fiz esse link, né? Vamos ver João 21. João capítulo 21, o versículo 15, que Jesus começa a interrogar Pedro. E Pedro faz uma expressão aqui que a gente pode ligar com o que nós estamos falando. Depois de terem comido, João 21, Evangelho de João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Lembra que Pedro disse: Senhor, se todos tropeçarem, eu ainda não vou tropeçar. Eu morro
pelo Senhor, se for possível, morro. E agora Jesus disse: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora já não foi, me ama mais do que estes outros. Tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Então, irmãos, eu acho que nesse momento Pedro deve ter lembrado, quando Jesus perguntou: tu me amas 3 vezes? A resposta não foi a mesma na terceira vez, né? Ele refletiu e disse: Senhor, tu sabes. Acho que no coração dele: Senhor, tu sabes que eu te amo, mesmo eu tendo cometido alguns erros, mas o Senhor sabe que eu te amo, né? Tu sabes que eu te amo. Então aqui o Senhor tocou na consciência dele e depois mostrou, né, que à medida que ele fosse crescendo, amadurecendo, ele não mais se cingiria e iria para onde ele queria ir, mas outro o cingiria e o levaria para onde ele não queria ir. Ou seja, o Espírito Santo que está dentro de nós pode nos conduzir a lugares que nós não queremos ir, né? O Espírito Santo que vai nos dirigir. E ainda mostrou, se referindo a isso, para mostrar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar. E a história conta que Pedro foi morto, crucificado. E quando ele estava para ser crucificado, ele diz: não mereço morrer como meu Senhor, me coloco de cabeça para baixo. Então ele morreu crucificado de cabeça para baixo, de acordo com a história. Certamente essa experiência foi marcante, e por meio dessa experiência de sofrimento, o amor pelo Senhor foi intensificado, né? Ele negou o Senhor, mas o Senhor o perdoou. Vamos ver Marcos 16, só para mostrar, né? Nenhum evangelho, irmãos, mostra esse detalhe, mas o evangelho de Marcos mostra. Sabe por quê? Porque o evangelho de Marcos foi ditado por Pedro. Foi João Marcos que escreveu, mas foi Pedro quem ditou. Então, essa única frasezinha que nós vamos ler foi importantíssima para a vida de Pedro. Marcos 16, a partir do versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ricardo, pode colocar lá no celular, que eu vou usar. 6, né? 6. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Irmãos, imagine, Pedro negou o Senhor 3 vezes. O galo cantou, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, ele lembrou e saiu dali e foi chorar amargamente. E Jesus estava preso ali, depois foi sendo conduzido para ser crucificado, carregando a cruz, morreu. E Pedro, durante esses 3 dias, como estava o coração de Pedro? Ele já tinha ouvido aquela palavra: quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante dos anjos de Deus, né? Como estava o coração de Pedro?
durante esses 3 dias de morte do Senhor Jesus. Mas Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele conhece a sua necessidade, e ele sabe como está o seu coração, e ele se importa com você, né? Como ele se importou com Pedro. Se dissesse assim, vai, diga aos discípulos, talvez Pedro estivesse se achando que ele não era mais digno de ser chamado discípulo. Não, eu neguei o Senhor, eu não sou discípulo, eu não sou merecedor. Mas o fato de ter mencionado o nome de Pedro, diga aos discípulos e a Pedro. Isso aqui fez toda a diferença para ele. O Senhor ressuscitou, mandou dizer aos discípulos e a mim. A eu, Pedro, mencionou exclusivamente o meu nome, os discípulos e a Pedro. Porque o Senhor sabia que o coração de Pedro estava ferido, né? Então o Senhor foi ali, diga aos discípulos e a Pedro. Certamente aquilo o motivou, né? Aquilo ali mostrou o perdão do Senhor. Ele chorou amargamente, ele se arrependeu e o Senhor o perdoou. E esse fato é dizer, né? Diga aos discípulos e a Pedro. Então, irmãos, eu quero, como eu tinha falado no início da mensagem, eu quero mostrar para os irmãos uma passagem que o irmão Atmani escreveu, que é bastante interessante sobre essa reflexão, né? Se tivesse acontecido isso conosco. Ricardo, você coloque na horizontal, por favor. Eu vou ler um pedacinho aqui. Eu peço aos irmãos que reflitam bastante sobre isso. O 3º parágrafo, Ricardo, se alguns irmãos. Já tendo em mente essa história que nós contamos aqui, né? Não vai dar para todos. Aí você expande com os dedos. Você consegue expandir assim? No grupo da igreja tem esse livro. Diz assim, mas também vocês vão estar ouvindo. Se alguns irmãos e irmãs tivessem tais experiências como as de Pedro, pensariam, eu sou Pedro, eu já caí. O que cometi não é um pecado comum, porque ele negou o Senhor. Receio que nunca mais poderei me aproximar do Senhor. Temo que o Senhor já me abandonou. E de agora em diante, toda vez que ele tiver alguma tarefa importante, nunca mais encarregará a mim de fazê-la. Nunca mais serei capaz de ter experiências especiais, como aquela que tive com o Senhor no Monte da Transfiguração. Não mais poderei ser companheiro do Senhor no jardim do Getsêmani. Quando confessei o desejo de morrer pelo Senhor, ele disse, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Naquele instante pensei que o Senhor tivesse me entendido mal. Quando ele foi preso, cortei a orelha de um homem com a espada e pensei que podia amar o Senhor corajosamente. Quem teria imaginado que até mesmo eu pudesse tropeçar? Não tropecei perante um sumo sacerdote, alguém com grande autoridade, nem mesmo caí perante Pilatos, que tinha muito poder, mas caí justamente diante de uma pergunta feita por uma criada. Neguei o Senhor uma vez, em seguida mais uma vez, e finalmente até comecei a praguejar e a jurar, negando o Senhor. Uma vez confessei que ele era o Cristo e que ele era o Filho de Deus. Ele disse, tu tens a vida eterna, a quem mais iremos nós? Entretanto, justamente quando vi o Senhor prestes a ser crucificado, caí. Cometi o maior pecado, negá-lo. Embora eu tenha chorado e me arrependido, não sei como o Senhor se sentiu a meu respeito. Naquele dia, quando eu o neguei, teria sido melhor se ele não soubesse. No entanto, exatamente quando eu o neguei, ele se virou e olhou para mim. Isso indicava que ele já o sabia. Que farei agora? Nunca mais me atreverei a ir até ele. Isso aqui é o que nós achamos que Pedro estava sentindo, né? Embora ele me ame, não ouço me aproximar dele, pois há um pecado que nos separa. Provavelmente nunca mais me aproximarei dele. Mas o Senhor ressuscitou. Algumas mulheres trouxeram a mensagem e ele, clara e especificamente, mencionou que dissesse-na a mim. Mesmo tendo negado o Senhor por 3 vezes, ele não me abandonou. Ele não me odiou, nem ficou furioso comigo. O que o seu coração deseja é a minha pessoa. Ele não mencionou ninguém mais em particular, somente a mim em especial, como se eu fosse o único em sua lembrança. E a Pedro. Essa é, na verdade, a música mais aprazível do mundo, a mais maravilhosa e boa nova. Se o Senhor tivesse pedido às mulheres que dissessem apenas aos discípulos, teria pensado que alguém como eu não era digno de ser seu discípulo e teria deixado de ser. Não teria ousadia de ir vê-lo,
Mas o Senhor disse: "E a Pedro." Isso mostrou-me que ele ainda me queria. Apesar de não ter forças para ir vê-lo, e a Pedro encorajou-me a ir. A mensagem trazida pelas mulheres era verdadeira. O Senhor fez o anjo mencionar especificamente o meu nome. Ele não me havia abandonado. Ainda posso achegar-me a ele. Levantar-me-ei e irei vê-lo. Este era um Pedro que caíra, um Pedro que pecara e um Pedro que negara ao Senhor. No entanto, o Senhor ainda mencionou especificamente: este é o Evangelho. Irmão, você sabia que uma vez que o Senhor o salvou, Ele o salvará até o fim? Ainda que você esteja desencorajado, o Senhor jamais estará desencorajado. Apesar de você pecar e se sentir desconcertado de voltar a Ele, do lado dele, no entanto, não há qualquer razão para não voltar. Por que você insiste em lembrar da sua falha, sendo que o Senhor já não se importa com ela? Isso é forte, né, irmãos? Por que você insiste em lembrar da sua falha, sendo que o Senhor já não se importa com ela? O Senhor tirará o véu da sua face hoje, então você não terá mais medo dele, nem hesitará em se aproximar dele. É provável que Pedro ainda se lembrasse de que certa vez disse ao Senhor: ainda que todos venham a tropeçar por tua causa, eu jamais tropeçarei. Pode ser também que ele se lembrasse que junto ao lago de Genezaré, quando vira a glória do Senhor, dissera: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Agora, porém, conheceu a sua condição e como ousaria ver o Senhor? Era possível que continuasse a se lembrar do pedido do Senhor. Assim, não fostes capaz de vigiar comigo nem por 1 hora? Em seus ouvidos, possivelmente, ainda permanecia o mandamento do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De qualquer modo, a sua condição estava longe da exigência do Senhor. Como ele ousaria ver o Senhor hoje? Todavia, ele foi ver o Senhor. Por causa da palavra "e a Pedro", ele teve a ousadia de ir vê-lo. Irmão, se você conhece a intenção da palavra "e a Pedro", poderia ainda permanecer longe dele e não se voltar a ele? Se você conhecesse o significado profundo da palavra "e a Pedro", não haveria outra coisa a fazer senão se aproximar-se do Senhor. Então, irmãos, realmente Deus é maravilhoso, né? Não existe desculpa para nós deixarmos estar perto de Deus, né? O nosso pecado, nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoou, Ele já esqueceu e nós também temos que esquecer, né? E nos voltar ao Senhor, porque o Senhor está de braços abertos para nos receber, né? Jesus é o Senhor.